Amados e queridos irmãos, graça e paz seja com todos. Vamos dar sequência ao nosso estudo da carta de Paulo aos Efésios, mas lembre-se de se inscrever no nosso canal, nos ajudando a promover o estudo da palavra do nosso Deus. Nosso texto de hoje continua Paulo mostrando outras bênçãos que a igreja é contemplada em Cristo Jesus. É o nosso estudo de número 9. E se acha em Efésios 2, versículos 11 a 22. Vamos ler esse texto. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios da carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulavam incircuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas, agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, paz também aos que estavam perto. Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois a família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Meus amados, o apóstolo Paulo começa dizendo, portanto. Esta conjunção faz uma ligação entre o que Paulo tinha dito anteriormente sobre como Deus manifestou sua graça, misericórdia e amor e deu vida àqueles que estavam mortos, como Deus libertou aqueles que estavam mortos do poder do pecado, da carne e do diabo, e fez deles suas criaturas, para que pudessem ser abundantes em boas obras. Então Paulo agora prossegue dando à igreja uma visão de consequentes bênçãos de ele estar em Cristo Jesus. A bênção da vida em Cristo e que agora, com novidade de vida, eles são feituras de Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras. E nesta sequência de apresentação das bênçãos de Deus à igreja, por meio de Cristo e do Evangelho de Cristo, afirmando que, nesse período, que os gentios são unidos pela paz de Cristo aos judeus, formando uma só comunidade chamada igreja. E ele vai mostrar a natureza desta união, a natureza desta igreja, deste povo de Deus. Paulo vai mostrar que de ambos, judeus e gentios, Deus faz um só povo, a sua família. Que grande privilégio, pois é, ser a igreja de Cristo Jesus. Paulo estava exaltando diante dos discípulos, dos Efésios, dos discípulos de Jesus Cristo em Éfeso e também para nós hoje, em nosso tempo, as bênçãos e o privilégio que é ser igreja de Cristo Jesus. Povo de Deus,
família de Deus. Mas observe que Paulo diz para os Efésios o que eles eram antes de Cristo. E depois vai mostrar o que eles são agora em Cristo. Isso primeiramente já tira de nós qualquer vanglória, qualquer glória pessoal. E Paulo está transmitindo toda a glória para Cristo Jesus, para Deus em Cristo Jesus, por meio do Espírito, por meio do Evangelho. Paulo chama a atenção dos Efésios dizendo, portanto, lembrai-vos de que outrora. Paulo faz um contraste nesse texto que nós lemos, nesse período que lemos entre outrora e agora. Outrora sem Cristo e agora em Cristo. Paulo chama atenção e ele expõe 6 verdades que eram desastrosas entre nós, os gentios. Desastrosas para aqueles que antes não confessavam Jesus Cristo como Salvador e como Senhor. Versículo 11, Paulo diz que antes de Cristo eles eram gentios incircuncisos. O que isso quer dizer? Eles eram da incircuncisão. A circuncisão era o sinal peculiar dos descendentes de Abraão com o povo de quem Deus fez seu povo, Israel, e com quem Deus estabeleceu promessas e alianças. Este sinal era uma marca distintiva daqueles que eram descendentes de Abraão, que era o povo de Deus. Embora os incircuncisos, os gentios, fossem alvo de Deus, do propósito de Deus, da salvação proposta por Deus, contudo, antes de Cristo, de conhecerem a Cristo, eles, consequentemente, eram separados dessa comunidade e foram marginalizados e desprezados da comunidade judaica. Há comentarista que diz que os rabinos judeus oravam dando graças a Deus porque eles não eram gentios, incircuncisos. Eles eram incircuncisos, não tinham sinal do povo de Deus. Versículo 12, o apóstolo Paulo diz que outrora, além de incircuncisos, e por serem incircuncisos, eles estavam sem Cristo. Isso quer dizer que eles ignoravam qualquer profecia, qualquer promessa com relação ao Messias, o prometido por Deus, o ungido de Deus, a esperança de Israel. Portanto, sem Cristo, eles estavam sem Salvador, porque o Messias era o Salvador de Israel. Sem Salvador, portanto, perdidos em seus pecados, não salvos, idólatras neste mundo pecaminoso, mortos sem Cristo. Versículo 12, ainda na parte B do versículo, diz que eles estavam separados da comunidade de Israel, separados da comunidade de fé, sem os privilégios dos filhos de Abraão, marginalizados ao ponto de não poderem ter comunhão com os judeus. Eram tão marginalizados que ao judeu era proibido entrar na casa de um gentio, comer com um gentio, partilhar da vida do gentio, dos costumes dos gentios. E isso por força de lei. Ainda antes de Cristo, versículo 12, a parte C do versículo diz que eles eram alheios às promessas de Deus. Deus não fez nenhuma aliança com outra nação, a não ser Israel. Eles sempre foram, os gentios sempre foram estrangeiros e forasteiros, ainda que presentes em Israel, ainda que entre os judeus, eles eram alheios às promessas de Deus a Israel e separados da comunidade de Israel e não tinham nenhuma comunhão com Israel. Ainda que estivessem no plano salvador de Deus. A história dos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó não era a sua história. A história da redenção, da libertação do Egito não era a sua história. E, portanto, eles eram alheios à aliança da promessa. Ignoravam plenamente isso. E a parte D do versículo 12 diz que
Por consequência, eles eram sem esperança no mundo. Não é que eles não tinham uma esperança. É que as suas religiões e as suas filosofias, as suas pretensões eram vãs. A fé pagã era inútil. E eles eram vazios da verdadeira esperança. A esperança que eles tinham não se cumpriria porque ela não era verdadeira. Estavam sem esperança no mundo. E, por fim, Paulo diz que a sexta desastrosa verdade na vida dos gentios é que eles estavam sem Deus no mundo. Sem Deus no mundo. Embora os homens tivessem algum conhecimento de Deus, não glorificavam como Deus. Embora todas as nações tivessem seu Deus ou seus deuses, esses deuses não passavam de deuses feitos à imagem e semelhança do homem, Deus feito por mãos de homens, Deus feito de barro, Deus feito de madeira, Deus feito de metais. Feito por mãos humanas, por sabedoria humana, pela arte humana. Deuses não eram. Toda a tradição religiosa, todo o culto que prestavam aos seus deuses não tinha nenhum proveito, não lhes dava nenhum proveito, não lhes dava nenhuma real e verdadeira esperança. Eram vazios de esperança. Esta é a situação de todos aqueles que estavam sem Cristo. Contudo, essa não é mais a história dos Efésios, porque um dia o Evangelho chegou entre eles, e eles creram no Evangelho, e eles creram em Jesus Cristo. Então Paulo diz para eles, mas agora em Cristo. E Paulo vai destacar também 6 verdades graciosas. Se ele destacou 6 verdades desastrosas, agora ele destaca 6 verdades graciosas, com que os gentios em Cristo são contemplados, são abençoados. Versículo 13 diz que eles foram aproximados de Deus. Agora, pelo sangue de Cristo, na cruz do Calvário, são redimidos e justificados diante de Deus no tocante ao pecado. E agora gozam da paz com Deus, são reconciliados com Deus. Aqueles que estavam sem Deus no mundo, agora conhecem e têm o verdadeiro Deus e o professam em Cristo Jesus. Como é feliz aqueles que estão em Cristo Jesus, pois não só podem conhecer o verdadeiro Deus, mas como podem se aproximar do verdadeiro Deus. Versículo 14, 16, Paulo dá mais uma boa novidade para judeus e gentios. É que eles juntos estão em Cristo. E judeus e gentios agora formam uma só comunidade. Se antes os gentios estavam alheios às promessas e separados da comunidade dos santos, agora eles são reconciliados em um só corpo, chamado igreja, pela fé em Cristo Jesus. Ele, Cristo, é a nossa paz. É a paz dos judeus, é a paz dos gentios com Deus. Em Cristo, que é a nossa paz, judeus e gentios são unificados. Francis Fox, que é um comentarista bíblico, comenta que os rabinos judeus referiam-se aos gentios que, estando longe dos privilégios da aliança, eram aproximados como prosélitos. Muitas vezes os judeus levavam a Torá e as leis, a palavra aos gentios, e eles se tornavam prosélitos. Mas mesmo tornando-se prosélitos, eles eram descaracterizados, eles eram marginalizados e eram chamados prosélitos fiéis de segunda classe. Nunca eram considerados verdadeiros judeus, nunca eram considerados verdadeiramente filhos de Abraão ou descendentes de Abraão. Mas agora em Cristo Jesus, eles, os efésios e os judeus, formam uma nova humanidade e formam um novo homem, diz o texto, uma nova comunidade chamada igreja. Um só corpo em Cristo. Por meio da cruz, ambos, judeus e gentios, são reconciliados com Deus. E Paulo continua,
com este agora em Cristo. Terceiro aspecto que Paulo coloca, a terceira verdade graciosa é que ambos, judeus e gentios, pela fé em Cristo, têm livre acesso ao Pai. Judeus e gentios podem servir a Deus como Pai. O Evangelho da paz é necessariamente anunciado tanto a judeus que estavam perto, tanto aos gentios, aos que estavam longe. E pelo Evangelho, pela fé em Cristo Jesus, agora judeus e gentios não precisam mais de um sacerdote levita para terem acesso a Deus Pai. Pois todos que estão em Cristo o têm como seu mediador. Cristo é o seu mediador, Cristo é o seu sacerdote. Há uma ideia interessante que Paulo coloca nesse texto, mostrando que Cristo é o nosso prosagogue, ou prosagogues. Quer dizer o quê? Por exemplo, quando uma pessoa precisava conversar com um rei, ele era apresentado ao rei por uma pessoa, ele era introduzido diante do trono do rei, diante do rei, por uma pessoa. Esse era o prosagogue. Paulo está dizendo que Cristo é este que nos dá acesso ao Pai. Cristo é o nosso prosagogues, a pessoa que nos introduz judeus, introduz gentios pela fé à presença do Rei Celeste, o nosso Pai. Ambos têm livre acesso a Deus Pai. Quarta verdade graciosa que Paulo coloca nesse texto para nós e para judeus é que ambos são agora concidadãos dos santos. Os gentios que eram separados da comunidade de Israel, agora em Cristo, pela fé em Cristo, são concidadãos dos santos. Não são mais estrangeiros e peregrinos, mas são concidadãos dos santos. Gozam de todos os privilégios que os cidadãos israelitas gozavam, que os santos de Deus gozavam, os mesmos privilégios, as mesmas bênçãos. Em Cristo não são mais distintos, mas partilham da mesma natureza. Judeus e gentios são iguais em Cristo pela fé. São a família de Deus. Que bênção nós temos em Cristo Jesus. Quinta verdade graciosa que Paulo coloca nesse texto, no versículo 19, diz: mas agora em Cristo sois a família de Deus, sois da família de Deus. Esta é uma relação muito mais profunda do que concidadãos. Por exemplo, qualquer estrangeiro que viva no Brasil, seguindo algumas normas constitucionais que nós temos, legais, podem receber a cidadania brasileira e vão ter basicamente quase todos os privilégios que o brasileiro tem, o nativo tem. Mas a naturalidade de um americano ser brasileiro não constitui meu irmão, nem da minha família. Dá a ele poderes e direitos e deveres como eu, nativo brasileiro, tenho. Mas Paulo diz para os gentios que em Cristo eles são da família de Deus. Essa é uma relação mais profunda do que ser concidadão. Em Gálatas 3:26, Paulo diz que todos, judeus e gentios, são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Que por meio da fé em Cristo Jesus se cumpre a promessa de Deus a Abraão em Gênesis 12:3. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gálatas, o apóstolo Paulo diz exatamente isso. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Faz um link com essa esperança, dizendo que pela fé todos os gentios são abençoados com o crente Abraão. Gálatas 3, versículo 9. Que pela fé todos os gentios são abençoados com o pai Abraão. E é como o apóstolo João disse, ou como Paulo também disse no versículo 7 desse texto, disse que os da fé são filhos de Abraão. Então agora eu chamo a atenção para o texto de João que eu queria mencionar, que é João 1, 11, 12.
até o versículo 13. Quando está falando sobre Jesus, a encarnação de Jesus, ele disse que aquele verbo que se fez carne veio para os seus e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram da carne nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Família de Deus. Sexta bênção graciosa ou verdade graciosa que Paulo coloca nesse texto é que a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é edificada santuário de Deus, dedicada a santuário de Deus. Versículos 20 a 22, Paulo usa essa expressão, que nós estamos sendo edificados, gentios e judeus, como templo dedicado ao Senhor. Paulo usa essa metáfora de um sobremodo sagrado, entrando na profundidade daquilo que é sagrado, a construção e a dedicação, a consagração de um templo para a adoração de Deus. A igreja é edificada sobre o fundamento dos apóstolos, diz o apóstolo Paulo nesse texto. Por isso ela é chamada apostólica. Mas o fundamento dos apóstolos não é os apóstolos. O fundamento dos apóstolos é o evangelho, que é Cristo Jesus. Ninguém pode lançar outro fundamento qual está proposto, que é Cristo Jesus, diz Paulo em Corinto. E como o próprio Pedro também diz que Cristo é o fundamento, a pedra angular dessa construção. Este edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Antes e agora. Que bênçãos o apóstolo Paulo diz para nós. Cristo é bendito entre nós, porque antes de Cristo estávamos desgraçados neste mundo, sem Deus, sem esperança, alheios às promessas, perdidos neste mundo. Porém agora em Cristo Jesus temos vida. Bendito seja Deus que nos amou. Bendito seja Deus que manifestou tão grande misericórdia para conosco, que por meio da redenção de seu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário, nos reconciliou consigo mesmo. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus que em Cristo nos deu, mediante a fé, a graça não só de sermos salvos da condenação eterna, mas de nos fazer seus filhos, seu povo, concidadãos com a descendência de Abraão, os judeus, e que juntos constituímos a Igreja de Cristo Jesus, nosso Salvador. Bendito seja Deus que nos dá a bênção de sermos edificados como santuários do Altíssimo, fundamentados em Cristo Jesus. Bendito seja Deus por sermos Igreja de Cristo Jesus. Então, meu amigo, meu ouvinte, meu irmão, estas realidades aqui estudadas até aqui fazem parte da sua vida hoje. Você pode dizer para você mesmo, você pode dizer para outras pessoas, por que elas fazem parte da sua vida hoje? Lembre-se que aquele que estava morto, hoje tem vida em Cristo. Em Cristo Deus deu-lhe vida. Se você está em Cristo, vivo está. Aquele que está separado da comunidade dos santos, pela fé em Cristo Jesus, é reconciliado com Deus e é feito membro da família de Deus e é feito concidadãos dos santos. Aquele que está em Cristo Jesus é algo mais sagrado para Deus, porque ele é feito edifício de um templo dedicado, consagrado para adoração a Deus. Que privilégio ser igreja do Cristo Jesus. Devemos aprender a honrar em sermos igreja do Senhor Jesus no mundo em que nós vivemos. Que segurança tem aquele que professa Cristo Jesus? Assim, meu amado, sejamos neste mundo dedicados ao Senhor. Graça e paz seja com os amados.
Deus os abençoe.